Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno para o canal Católicos de Verdade. Vamos para a nossa catequese respondendo às indagações protestantes. Quem nunca escutou os protestantes dizerem: os católicos dizem que existe o purgatório. Porém, nós não encontramos o purgatório na Bíblia. Será que isso é verdade mesmo? Ou será que existem relatos do purgatório na Bíblia? Então vamos para a Bíblia. A Bíblia irá nos responder sobre o purgatório. Primeiro nós vamos pegar lá no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, versículo 43. Vamos escutar atentamente para a gente compreender o sentido que esse texto nos traz. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos, mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Então, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Olha, isso aqui fala do purgatório. Ah, Tiago, mas não está falando o nome purgatório. Claro, existem algumas coisas na Bíblia que não é no sentido que nós temos hoje, no nome, na nomenclatura. Não, na Bíblia nós não vamos achar a palavra purgatório. Porém, nós temos 3 passagens bíblicas que nos remetem a um lugar que seja o purgatório, um lugar da purificação, um lugar onde a pessoa está se purificando para conseguir chegar à salvação. Então aqui nós temos lá em 2 Macabeus. Vamos mais para frente, agora também no Novo Testamento, lá em Mateus 5, lá no versículo 25. Olha o que é Jesus que está falando aqui. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e assim seja lançados na prisão. Essa prisão a gente remete que é o purgatório, né? Não tem como ser outra coisa. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo. Uma prisão que a gente só sai quando pagar o último centavo, ou seja, quando a gente pagar o último pecado, a última purificação. Quando a gente estuda um pouquinho de história da igreja, a gente entende também do fogo purificador. A gente remete à palavra fogo com purgatório, com momento de purificação, porque a própria Bíblia vai dizer que sereis provados no fogo, né? Para que entremos numa forma santa, de santidade. Esse fogo, ele é matéria-prima para a purificação do metal. Então, para a purificação da alma, a gente pode fazer essa conotação também.
E tem então o último texto, que vai nos remeter ao purgatório, que é lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Ou seja, você terá que tem uma obra, mas essa obra não é uma obra suficiente, você será salvo, mas vai ter que passar por um processo de purificação. Tá. Aqui achamos 3 passagens bíblicas que nos remete ao purgatório. Mas se isso não for suficiente para entender sobre esse lugar de purificação, nós temos a tradição. Aí você vai falar assim, mas os protestantes não acreditam na tradição. Eles acreditam na sola scripta. Então, a sola scripta é que tudo é pela Bíblia. É o que eu sempre digo quando eu tento explicar alguma coisa para um protestante ou algum católico que tem uma dúvida. E ele vai falar de sola scripta para mim. A história ela continua após a morte de Jesus. Os livros são escritos após a morte de Jesus. Podem até ser que não sejam livros inspirados. Mas não quer dizer que os livros que não são inspirados, que os que estão fora da Bíblia, não contêm verdades e verdades de fé também. Quando a igreja diz que é um ensinamento apostólico, é porque essa tradição de rezar pelas almas já vem sendo ensinada desde os apóstolos, aqueles 12 primeiros, né? Depois Judas o traidor, e daí entra Bartolomeu no seu lugar, e esses 12 trazem esse ensinamento. E daí quando a gente estuda a patrística da igreja, na patrística Tertuliano, que foi um santo que viveu do ano 160 a 220, mais ou menos 60 anos. Alguns relatos do ano 155 a 220, ou seja, foram 120 anos após Jesus. Não é um tempo grande historicamente falando, né? Então, Tertuliano pegou um período ali da igreja perseguida e que era um período que muito conhecimento era passado ali de geração para geração, né? Porém, nos escritos de Tertuliano, que chamando Monogamia, Tertuliano escreve. Deixa eu pegar aqui. De Monogamia, número 10 de Tertuliano, vai estar escrito: entre outras testemunhas cristãs dos primeiros séculos, escreve Tertuliano, a esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério, e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágios todos os dias e aniversários da sua morte. Como a igreja reza pelos mortos, tem missa de aniversário de morte, né, para que a alma consiga então chegar até o descanso eterno realmente,
até o juízo final do julgamento dos vivos e mortos, nós temos então já um testemunho aqui muito próximo da época dos apóstolos e as famosas catacumbas. Em Roma mesmo, o Papa Pio XII, ele autorizou algumas escavações. Não faz tanto tempo que Papa Pio XII não é um Papa tão antigo assim, né? E nessas escavações em Roma, nas catacumbas, eles descobriram muitíssimas evidências de pessoas ali desenhadas, escritas, que rezavam pelas almas daqueles que já tinham partido. Então, além dessa parte bíblica que nós encontramos, nós temos também a tradição histórica. A história está aí para nos ensinar isso. Mas é o que... Sim. Nós também não podemos mudar a história. O que está escrito, o que foi falado, escrito, desenhado, pintado, ele permanece para sempre como forma de ensinamento para nós. Por isso que a igreja, ela se baseia em 3 fontes, né? A Sagrada Escritura, a tradição e o Sagrado Magistério. Por isso, a fonte de entender toda a doutrina, toda a palavra, todo o que Jesus deixou em sua igreja, tem esses 3 alicerces. Amém? Espero que você tenha compreendido um pouco sobre o purgatório e que tenha sanado essas dúvidas que você podia ter a respeito disso, também biblicamente falando. Amém? Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande no seu coração.